Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar para valer agora a disciplina de Cálculo 3, né? Disciplina de Cálculo 3 é de responsabilidade do professor Alexandre. Você já conhece o professor Alexandre, professor co- coordenador de tutoria. É, e vocês já tiveram até um primeiro contato com ele também no sábado, né? No sábado, o professor apresentou mais ou menos aqui o plano de curso da disciplina, como é que vai funcionar a disciplina de Cálculo 3. Bom, temos aqui o plano da disciplina, né? Referente à disciplina de cálculo 3, aqui fala da emenda, fala dos conteúdos programados para a disciplina, fala a metodologia que a gente já conhece, os critérios de avaliação no sistema EAD e, por fim, as referências. Ok? Vamos lá, de forma bem rápida aqui o plano de curso. Bom, como vocês estão vendo pelo nome, né, cálculo 3, então é uma continuidade do cálculo diferencial integral. A gente já passou pelo primeiro, já passou pelo segundo, e aí a gente chega no cálculo 3, basicamente o último dessa parte de diferencial integral. Tem outros cursos de engenharia que vai até o cálculo 4, que é basicamente mexer com o cálculo de forma vetorial. Tem cálculos que são com vetores. Mas a gente já mexe essa parte de vetores em outras disciplinas, que no caso álgebra linear e até mesmo em análise no RN. Só que essa disciplina de análise do RN é mais no curso de bacharelado. A gente fica mesmo até o cálculo 3 aqui no curso de licenciatura. Beleza? Vamos lá. Então, ó, deixa eu comentar aqui a emenda para vocês, falar aqui do conteúdo, depois eu vou fazer um rascunho para vocês, fazendo mais ou menos um resumo da disciplina. Então, ó, aqui tem a emenda da disciplina, né, funções de várias variáveis reais, diferenciabilidade, curvas e superfícies, máximos e mínimos, integrais duplas. Cadê? Ah, tá ali. Integrais triplas também, mudanças de variáveis, coordenadas cilíndricas e esféricas, campos vetoriais, integrais de linha, teorema de Green, integral de superfície, teorema de Gauss e teorema de Stokes. Ok? Não sei se vai dar para ver todos esses conteúdos aí, todo que tem na emenda, né? Mas pelo menos a parte mais importante a gente vai trabalhar aqui. Muitas coisas do cálculo 3 aqui, pessoal, pelo menos os últimos teoremas, são pontos de concurso. Então, por exemplo, vai fazer um concurso para professor da universidade, na área de matemática, e aí esses temas aí, ó, o teorema de Stokes é um ponto de concurso. Aí, no caso, o concurso, né, você tem 10 temas, você sorteia um no dia para fazer uma prova escrita, e se você for aprovado, né, claro, ficar classificado, você vai depois fazer uma prova didática, né? Também em relação a esses 10 temas. Só que a prova didática você prepara, você tem um dia para 24 horas para preparar a sua aula. Na prova escrita, não. Na prova escrita, no dia você sorteia e tem que fazer sobre aquele tema. Então, um dos temas lá é o Teorema de Stokes, que é importante. Temos aqui as divisões dos conteúdos em relação às unidades, né? Unidade 1, funções de várias variáveis reais, que a gente vai dar início a partir de hoje. Unidade 2, máximos e mínimos. Unidade 3, integrais múltiplas. Unidade 4, integrais de linha e função potencial. E é isso, né? Vamos ficar com essas 4 unidades aqui. A nossa metodologia vocês já conhecem, o pessoal vão fazer de forma remota, as nossas aulas diretamente pelo Google Meet, né? Ou por gravações também. E temos aqui o critério de avaliação, todo mundo já conhece. As provas vão ser feitas diretamente pelo SIGA. O peso das provas vale 60%. Temos os fóruns que valem 20% e as listas avaliativas que valem 20%. A média nossa é 7. Ok? E aqui temos a referência. Aí, ó, lá na página da disciplina, né, o professor recomenda usar esse livro aqui, ó, o livro texto, livro de apostila do professor Gilvan. Viu? Então, baixe o livro, pessoal, e vão dar uma olhada aí já nos conteúdos. Beleza? Cadê? Aqui. Mas aqui, pessoal, qualquer outro livro também de cálculo, viu? Cálculo, claro, saindo do cálculo 1,
serve também, viu? Dá para você acompanhar esses assuntos. Um bom também que eu gosto muito é esse do cálculo B. O cálculo A é aquele para mais funções reais, né, de uma variável só, e o cálculo B é para mais de uma variável, que é o nosso foco, que é a parte do cálculo 3. Beleza? Mas qualquer outro livro também serve. O livro aqui do. Não tem, eu pensei que tinha do Apostol. Tem esse do Guidoriz também, que é muito bom, do Letout, cálculo com geometria analítica. Viu? Vamos lá. Vou fechar aqui o plano de curso. Cadê o planejamento, né? Aí aqui tem um planejamento da disciplina, né? As datas e como tá as divisões das atividades. Então tá aqui, ó. Pelo que o professor colocou. Então serão 3 avaliações. Peraí. Cadê o plano de curso? Aqui no caso tem 4 unidades, né? E aqui o professor colocou 5. Acho que tá errado aqui, né? Dá uma trocada aí. Só tem 4, né? 4 unidades. Vou falar com o professor depois sobre isso. Se vai ficar realmente essas 3 provas, né? Ou então vai ficar dividido só em 2 avaliações. Unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Porque não tem unidade 5. Eu tô cego, não tô vendo. Não, só tem até a 4, né? Beleza, pessoal. Beleza. Vou fechar aqui o plano de curso. Vou fechar também aqui o calendário. Vou fechar também a resolução SEAD. E aí vou partir direto para a gente iniciar os conteúdos da disciplina. Beleza? Deixa eu abrir aqui um quadro aqui. Ah, na apostila são 5, né, Marcos? Integrais de superfície. Ah, mas mesmo assim eu falar com o professor para ele é, tem que ficar de forma uniforme, né? Você vai seguir a emenda da disciplina, você vai seguir a emenda do livro, porque senão pode acabar confundindo. Deixa só 4 mesmo, né? É muita coisinha aqui, muita coisa bacana. É muita aplicação, principalmente integral, e tem muita aplicação. Muita coisinha. Bora, ó, vamos aqui um rascunho, né, da disciplina. Bom, primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Vamos dar início aqui agora à aula mesmo para valer, riscando, né? Nosso método tradicional, matemática, riscando, dando definição, fazendo conta. E aí, pessoal, a partir de hoje, né? A partir de hoje, pessoal, dê realmente atenção, pessoal, a essas disciplinas, viu? Planejem os horários de vocês e criem estratégia, pessoal, de estudo, viu? A gente está, como eu falei a vocês lá no início, a gente já está passando da metade do curso. Daqui a pouco estamos já finalizando. E aí, pessoal, vamos fazer de tudo para vocês chegar realmente lá no final do curso, com todas as aprovações, né? E só chegar, terminar as disciplinas e pronto, correr para receber o diploma de vocês. Então, pessoal, vamos se concentrar na disciplina, principalmente estudar, viu? Estudar na disciplina. Comecem a partir de hoje, planejem os horários de vocês e criem que é a estratégia de vocês. Qual é a melhor forma de vocês pegar esses assuntos aqui, ok? Outra coisa também, a base, né? A base, quando eu falo assim, pessoal, são coisas que ficaram para trás, que vocês ainda têm dúvidas, que vocês ainda não têm tanta facilidade.
corram atrás desses conteúdos, pessoal. Não tem como você chegar aqui nas coisas de cálculo 3, fazer algumas continhas, tá com dificuldade lá na base mesmo, viu? Se é preciso, se estão com dificuldade, voltem atrás. Primeiro revejam esses conceitos e depois cheguem aqui na parte de cálculo 3. Beleza, pessoal? Eu vou dar mais orientações aqui a vocês no decorrer das aulas. Mas é isso, pessoal. Quero que vocês realmente planejem, viu? Para as disciplinas que a gente vai iniciar a partir de agora. Não deixem acumular os conteúdos. O bom aqui, pessoal, é que somos praticamente 4, né? Temos outros alunos também, mas eu não sei o que acontece que os outros não participam. Mas a turma é pequena, então vamos trocar ideias, pessoal. Vamos comentar as coisas. Não deixem somente eu estar ali ministrando a disciplina, mas vocês também comentem da forma que vocês estão entendendo as coisas, viu? Se possível. Outra coisa também, pessoal, não tem como assistir uma aula de matemática sem estar ali você reproduzindo alguma coisa, sem você estar copiando alguma coisa no papel. Então não assista uma aula dessa aqui só olhando e falando, vou assistir depois. Não. Acompanha aqui, vai escrevendo alguma coisinha no papel, beleza? E aí depois, com a gravação, você pode realmente passar limpo. Mas não fiquem só assistindo, gente. A explicação é importante e a participação também, viu? No final da aula aqui eu vou falar para vocês uma ideia que eu estou querendo fazer com vocês, viu? Mas isso eu vou deixar para o final. Vamos lá, deixa eu fazer aqui para vocês um rascunho de cálculo 3 antes de começar para valer os conteúdos. É cálculo diferencial integral 3, mas eu vou chamar somente de cálculo 3. Beleza? Vamos lá. O cálculo 3, pessoal, deixa eu fazer para vocês aqui um rascunho mais ou menos como é que funciona a disciplina. Bom, primeiramente, né, voltando aqui um pouco períodos passados, a gente trabalhou no cálculo 1 e no cálculo 2. O cálculo 1 é o que? Era pegar funções de uma variável só, no caso só um número real, pegar esse número, estudar a sua imagem, né, através de uma função. Então, a gente fazia isso de início, depois conhecia como é que funcionavam as funções, os seus gráficos, aplicações, né? Depois disso, a gente ia fazer limites de funções e os problemas clássicos do cálculo, que é a derivada e a integral. Ok, gente? A base de qualquer curso de cálculo é isso aqui, gente. Viu? Vocês têm que ter noções, as noções básicas desses assuntos aqui. Tem que saber bem o que é uma função, viu? Não precisa estar decorando ali todas as expressões, como é que é a forma do primeiro grau, do segundo grau. É bom vocês saber, claro, né? Mas, pelo menos a ideia, a definição, vocês têm que estar de cabeça com vocês. Vocês têm que saber realmente entender como é que funciona o que é uma função, viu? As formas, as leis de formação, aí vocês podem consultar, vocês podem criar tabelas, viu? Vamos do início a forma de vocês aprender essa parte aqui. Limites, viu? Fazer limites das funções básicas, vocês têm que ter noções também. As derivadas também das funções básicas também, vocês devem saber, pessoal, de preferência de cabeça, viu? Derivada do seno, derivada do cosseno, derivada exponencial, derivada da constante, derivada da x elevado a n. Isso vocês têm que ter conhecimento. E integral também, viu? As integrais também das funções básicas. E claro, as regras, aquelas regras iniciais. Derivada da soma, derivada da multiplicação, derivada da divisão, regra da cadeia. E as integrais, pelo menos aquelas mais básicas, integral por substituição, integração por partes, viu? Aí outras que que precisam de tabelas, né? Aí vocês podem, claro, eu esqueci ali um detalhe. Vocês, claro, podem consultar a tabela, mas pelo menos a ideia básica desses assuntos aqui, pessoal, vocês têm que ter em mente. Sempre, viu? Sempre. Não é agora no cálculo 3, não é lá do cálculo 2, mas até o final do curso vocês têm que ter essa formação aqui de cabeça, viu? As ideias básicas, beleza? No cálculo 2,
a gente viu mais um reforçador de integrais. Basicamente foi mais isso. Então a gente trabalhou basicamente com aplicações de integrais. Basicamente foi isso. Cálculo 2 foi mais dessa parte, né? Foi aplicações de integrais. A gente começou recapitulando o que eram as integrais, aí começamos a fazer aplicações. Aquelas aplicações que a gente viu foi encontrar áreas de figuras planas, integrais de superfície, né? Integrais de sólidos de revolução. Foi? Então foi isso que funcionou o cálculo 2. E agora chegamos no cálculo 3. E agora, pessoal, o que a gente vai ver em cálculo 3? Bom, o cálculo 3 é o seguinte. Basicamente, a gente vai pegar esses assuntos aqui do cálculo 1 e vamos rever novamente. Basicamente, funciona assim. Ah, professor, mas a mesma coisa? Não, tem uma diferença, né? Vai ter uma diferença em relação à dimensão, ok? Porque assim, as coisas não funcionam só de forma de dimensão 1, pessoal. Claramente a gente vive em um mundo em 3 dimensões. As coisas que a gente vê, a maioria são em 3D, né? Em 3 dimensões. Por exemplo, olhe para qualquer coisa aí à sua frente. Ela tem 3 dimensões. Ela é dada por um lado, né? Comprimento e altura, ok? Aí isso vai variando, dependendo da figura. Figura plana é porque a altura é igual a zero, basicamente. Mas tudo em nossa volta, a gente vive num mundo em 3 dimensões. Viu? E aí, ó, como é que a gente calcula as coisas então em três dimensões? Né? Como é que a gente faz essas contas de cálculo? A gente faz também, viu? A gente faz também. Primeiro, no cálculo 1, a gente vê as coisas só em dimensão 1. É só um número real só. As coisas é só dado pelo número real e suas transformações. Ok? E a gente extraía limites, extraía derivados, extraía as integrais. Mas sabemos que não funcionamos só no mundo de dimensão 1. Temos dimensão 2, dimensão 3 e até mais, né? Lá da álgebra linear. As coisas podem ser em Rn, ok? Mas aqui, principalmente o foco do cálculo 3 é ver as coisas em R2, em R3. Claro que a gente pode estender isso para R4, R5, R6 e até Rn. Mas a gente quer ver as coisas geométricas, né? Como é que funciona aqui a parte dos gráficos e tudo mais. Então só dá para desenhar no R2, só dá para a gente visualizar no R2 e no R3. Então o foco mais do cálculo 3 é ver em R2 e em R3, viu? Mas também podemos estender esses conceitos, R4, R5, só que não dá para a gente desenhar nada, não dá para a gente ver nada geométrico, só no R2 e no R3 que dá para a gente mexer. Viu? Dá para a gente fazer desenhos, fazer formas geométricas. Beleza? Então, o cálculo 3 é basicamente isso. A gente pega essas ferramentas aqui, ó, que a gente estudou no cálculo 1, e vai estender para o R2 e vai estender para o R3. O R2 é o que, pessoal? O R2 é o plano cartesiano e o R3 é o plano 3D, o plano tridimensional. Beleza? Então, a gente vai ver como é que é uma função R2, como é que é uma função R3, beleza? E conhecendo essas funções R2 e R3, a gente vai aprender como fazer limites em R2, como fazer limites de funções em R3, como fazer derivadas de funções em R2, como fazer derivadas de funções em R3, como fazer também integrais em R2 e em R3. E por fim disso, ok? E por fim disso, a gente vai chegar em aplicações. Aí, pessoal, essa parte de aplicações é bem importante, né? Porque, como eu falei a vocês, a gente vive num mundo em 3D, então tem muita aplicação. Tem muita, muita aplicação mesmo. Porque as coisas que a gente trabalha é tudo em R3. Por exemplo, eu quero encontrar a área. A área não, né? No caso em 3D é volume. Eu quero encontrar um volume de algo assim. Aí, ó, isso aqui é R3. Aí o volume, a gente vai ver que isso aqui vai ser dado. A gente viu mais ou menos alguns conceitos disso aqui, ó, lá no cálculo 2. A gente vai ver que esse volume aqui vai ser dado por uma integral. Viu? Mas a diferença principal, pessoal, é o seguinte: é a questão da dimensão. A gente sai do R2 e vai para ou a gente sai do R1 e vai para o R2 e vai para o R3.
Então as coisas aqui vai ter mais de uma dimensão. Então as funções vão ser assim, ó, f de x, y, f de x, y, z, e até mais de uma variável só, viu? Vai ser assim. E aí a gente vai aprender a definição dessas funções aqui, ó, que tem mais de uma variável. Vamos aprender como fazer o limite dessas funções. Aqui, ó, veja que a função tem duas variáveis. E quando a gente joga o limite, né? O limite lá no cálculo 1, a gente tende em um ponto só. Mas aqui, como tem duas variáveis, como é que a gente vai fazer essa aproximação? Já que a gente tem dois pontos agora, né? Aí vocês vão ver como é que funciona o limite. A gente vai também trabalhar com as derivadas. Aí a mesma coisa, lá em derivados, quando a gente fazia a derivada de uma função, era relacionado àquela variável da função. Só que agora a gente pode ter duas variáveis ou até mesmo três. E aí, como é que vai funcionar a derivada? Vai ser em relação a x ou vai ser em relação a y? Aqui vai ser em relação a x, vai ser em relação a y ou vai ser em relação a z? Então tudo isso vai ser importante agora. Então basicamente, vocês vão ver, ó, que vamos ter mais de uma derivada para essas funções. Tem que ser para cada uma das variáveis. Vai ter uma derivada em relação a x, vai ter uma derivada em relação a y e até mesmo vai ter uma derivada em relação à terceira variável, que é a z, aqui no caso. Viu? Então, as derivadas aqui ó, vai funcionar como para cada uma das variáveis. E a mesma coisa para a integral também. A integral ela vai ser dividida para cada uma das variáveis. A função é duas variáveis, então você vai fazer a integral em relação a x e você vai ter o integral em relação a y. E aí que entra as integrais duplas. Aí fica assim, ó, duas integrais numa só. É basicamente você fazer duas integrais ao mesmo tempo. As continhas aí, ok? E se a função tiver três variáveis, aí a gente vai fazer três integrais numa só. Aí é uma integral tripla. Fica assim. Aí vai ser dx, dy, dz. Ok? E aí, depois desses conteúdos aqui, ó, depois a gente vê como é que funciona as funções de várias variáveis, né? O limite, derivadas integrais, a gente chega na parte das aplicações. As aplicações é essa, encontrar volumes, né? Áreas não, é volume mesmo, que no caso é em 3D, né? Volumes, questão de máximos e mínimos, dessas funções aqui também que dá para tirar também, ok? Então tem muita coisa aqui bacana, muita coisa que a gente pode desenhar de forma geométrica, isso é importante, a parte geométrica é importante para a gente entender melhor as contas, não ficar só preso ali no cálculo, viu? Por exemplo, no cálculo numérico, as coisas é basicamente numérica mesmo, é só conta mesmo ali no papel, viu? Já no cálculo 3 não, tanto tem a parte das contas, também tem a parte geométrica para a gente entender como funciona melhor o que está acontecendo ali. Então é bacana, gente. Bacana, viu? Cálculo 3. Só que tem esses pré-requisitos. Então, primeiramente, as noções de cálculo 1 de vocês tem que estar em dias, viu? Tem que estar em dias. E até a parte geométrica também de vocês tem que estar em dias. A parte geométrica é basicamente aquelas coisas de geometria analítica. Equações de circunferência, equações de elipse, equações de hipérbole, essas coisinhas devem estar em dias também, viu? Porque a gente vai precisar para fazer algumas partes geométricas aqui na disciplina de cálculo 3, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal, a disciplina de cálculo 3. Vamos ver esses assuntos de funções, limites, derivadas e integrais em mais de uma dimensão, de preferência em R2 e em R3. Estudar as funções em R2, funções em R3, e aí partir para limites, derivadas e integrais. E no final, as aplicações. Viu? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa? Por enquanto tá tudo certo, professor. Tudo certo, né? Vou apagar esse rascunho. Apagar não, vou deixar ele aqui bonitinho. Bora, ó. Deixa eu fazer aqui uma introdução antes de iniciar para valer aqui a disciplina.
Deixa eu fazer aqui uma introdução bem rápida. Ó, a introdução aqui, pessoal, é alguns conceitos que a gente tem que ter em mente, viu? Para se dar bem na hora da parte das contas, para a gente conduzir uma resposta, para a gente entender e, e sair bem uma resolução. A parte de entender, pessoal, a parte de entender e depois de passar no papel é bem importante. Às vezes vocês entendem a questão, mas na hora de passar para o papel, né, fazer ali a parte algébrica, vocês não conseguem e acabam errando. Então, eu quero chamar a atenção para vocês disso, tanto da parte da álgebra, como na parte as situações geométricas. Bom, o que é a álgebra? A álgebra é, então, essa parte de estudar, pessoal, fazer contas, né, mexer com expressões que é somente variáveis. Viu? Então, você já tem em mente que o curso tem muito disso. A gente não pode chegar ali, fazer uma conta, dar um exemplo usando só número. Né? Isso, por exemplo, isso não é provável. Isso é somente dar exemplo. Estou fazendo uma coisa, eu quero mostrar que é comutativa. A ordem da soma não altera a soma. Se eu estou mostrando assim, ó, isso aqui, ó, veja que é verdadeiro. Beleza, isso aqui eu não estou provando que vale para todos os números reais. Isso aqui eu estou mostrando que tem dois números que valem a propriedade. Mas isso não é uma prova, isso é somente dar um exemplo que funciona. Viu? Aí é por isso que é importante a gente entender a parte da álgebra, saber manipular a questão das variáveis, para a gente poder provar propriedades, fazer demonstrações e também responder as questões, viu? Isso aqui, essa parte da álgebra é importante também no cálculo 3 e também vai ser bem importante, pessoal, bem importante mesmo, na disciplina de álgebra superior. Lá vai ser muito algébrico, né? Como o próprio nome está falando. É muito algébrico. Então a gente vai mexer muito com as variáveis A, B, X, viu? Porque lá a gente basicamente vai pegar estruturas de conjuntos, de alguns conjuntos, a gente vai dar definições para esses conjuntos e vai mostrar que esses conjuntos têm certas propriedades, beleza? E aí a gente vai provar os resultados daqueles conjuntos. Mas aí, como é que eu provo uma propriedade em relação a um conjunto em relação aos seus elementos? É só chegar a atacar exemplos? Não, eu tenho que mostrar que, por exemplo, a propriedade vale de forma geral. Aí eu preciso saber manipular as coisas de forma algébrica. Pera aí, pessoal, deixa eu só beber uma água aqui. Volta já. Deixa eu pausar aqui. Então é isso, pessoal. Onde é que eu estava na parte algébrica, né? Então, pessoal, a parte algébrica de vocês tem que ser, deve ser bem importante, viu? Tem que estar ligado na parte das contas de vocês. Vocês saberem fazer as contas também, a parte algébrica é muito importante. Até o final do curso, vocês dependem dessa parte algébrica, viu? Saber escrever, né? Saber escrever, fazer as demonstrações, fazer propriedades também. E, e eu já estou preparando vocês, né? Para a disciplina de álgebra superior, precisa muito disso. E outras disciplinas também. Vai chegar a disciplina de análise real, que é muito algébrico também. E aí é isso. Você consegue responder uma questão quando você tem uma boa base, boas noções da parte algébrica. Aí a algébrica é isso, pessoal. É saber escrever com as variáveis, né? Que você mostra que vale para um caso geral. Então, deixa eu só comentar para vocês algumas noções, né? Por exemplo, eu quero mostrar alguma coisa, né? Eu quero encontrar alguma coisa. O que é que eu faço? Eu chamo isso de uma variável. Aí você pode chamar de x, de a, b, c, tanto faz. Você que sabe, viu? Aí eu quero encontrar outro valor. Aí eu não posso chegar, né? Poder até posso chegar, dar a mesma letra, da mesma variável. Mas é interessante a gente colocar outra variável se a gente está fazendo uma conta encontrando dois números. Esses dois números podem ser o mesmo? Podem até ser, mas podem ser diferentes também. Então, por isso que eu dou duas variáveis diferentes. Viu? Aí, por exemplo, eu quero encontrar, tem um conjunto, quero encontrar dois números reais, um conjunto qualquer, não precisa ser números reais. Quero encontrar conjunto que dois elementos desse conjunto, a soma seja igual a 5. Como é que eu faço isso? Aí eu monto a expressão. Aí, ó,
quero encontrar dois elementos, aí então o que é que eu faço? Dou notações a esses dois elementos, chamei de x e de y, né? Eu quero que a soma deles seja igual a 5. Então é isso, ó. Isso é parte algébrica. É estar com problema e escrever de forma algébrica. Beleza? Eu quero encontrar três elementos. Quero mostrar que três elementos do conjunto valem uma certa propriedade. Então o que eu faço? Não é só chegar aqui e botar x, não. Podem ser o mesmo número, os três números? Podem, né? Mas podem ser diferentes também. Então, o que eu faço? Eu dou para cada um, eu dou uma variável diferente. Aí eu escrevo de acordo com aquela propriedade, como é que é a operação ali, como é que é a propriedade. Beleza, gente? E é isso, ó. A parte algébrica é você estar uma situação e saber escrever a forma algébrica. Pegar o problema e escrever de forma algébrica. Deixa eu pegar aqui um exemplo, já que a gente já mexeu. Por exemplo, quero mostrar que dois elementos de um espaço vetorial vale a comutatividade. Aí como é que você prova isso? Então eu vou chamar esses dois elementos de variáveis, vou chamar de x e y, né? Eu quero mostrar que vale a comutatividade da soma. Então tem que mostrar isso, que x mais y é igual a y mais x. Primeiro, pessoal, não fiquem presos às variáveis, viu? Isso aqui poderia ser qualquer coisa, A, B, C, qualquer coisa. Eu estou só dando um nome aqui para um elemento do conjunto e estou dando outra letra aqui para um outro elemento do conjunto, viu? E aí eu estou mostrando isso, ó, que quando eu estou somando com o primeiro elemento sendo o x aqui, ó, quando eu mudar aqui a posição, continua sendo a mesma, vale a igualdade. Aí é isso. Se eu for provar para outros tipos de elementos, aí é a mesma coisa, eu só vou mudando aqui as variáveis, viu? Essa parte algébrica, pessoal, é importante. A gente vai mexer muito isso em álgebra superior. Escrever as coisas. Eu quero mostrar que vale uma propriedade lá para os elementos. Então, eu tenho que dar noções, né? Tenho que dar letras para esses elementos, porque eu não posso chegar dando um número qualquer, porque isso não é provar. Isso eu estou só dando um exemplo que vale, viu? Então, essa parte de álgebra, pessoal, de vocês, estejam em dias, viu? Tem essas noções. Qualquer coisa, pessoal, me perguntem, viu? Por exemplo, deixa eu perguntar a vocês. Ó, eu quero escrever assim. Quero falar o seguinte. Eu quero escrever que dois elementos de um conjunto A, eles são diferentes. Como é que eu escrevi isso? Aí eu já dá a resposta para vocês. Assim, ó. Você bota dois elementos, né? Então eu vou chamar de x e de y. Então eu quero mostrar que dois elementos do conjunto A pertencem a A, né? Eles são diferentes. É assim. Isso é isso. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Pegar um problema e escrever de forma algébrica. Beleza? Quero mostrar ali que em um certo conjunto, né? Aí, ó, tanto de dimensão 1 e como também, pessoal, em pares também. Pares, triplas, de forma ordenadas, viu? Valores em RNs. No caso, elementos que são dados por mais de uma coordenada. Isso também tem que ficar claro para vocês. Por exemplo, em R2, né? Em R2, os elementos eles têm duas coordenadas, né? Você chama de x, y, a e b, tanto faz. Saber também como é que se escreve isso. Como é que mostra que vale a soma? Aí bota assim. Quero provar que vale a comutatividade? Então eu dou letras aqui para o primeiro elemento e dou outras letras aqui para o segundo elemento. Podem ser o mesmo número? Pode, mas tem que dar diferente. Viu? Então lá, ó, eu quero mostrar, por exemplo, que dois pares ordenados, aqui, pegando dois pares ordenados, as primeiras coordenadas têm que ser diferentes. Como é que escreve isso? Vou botar assim. X e Y, dados dois pares ordenados, quaisquer. Ok? Caso em R2, né? As primeiras coordenadas são diferentes. Então você escreve assim, x tem que ser diferente de a. Aí onde x, y, a e b são números reais. Beleza? Então é isso. Aí outras coisas a gente vai conduzindo mais na disciplina. Mas é importante, pessoal, saber escrever assim de forma algébrica. A outra parte, a questão das noções geométricas. As noções geométricas, pessoal, é ver uma expressão, uma equação, né? E saber que tipo de noção geométrica é essa.
Por exemplo, aqui, deixa eu perguntar a vocês, que noção geométrica é essa aqui? O que é que me dá isso aqui geometricamente? Uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Isso aqui, no caso, ó, você tem duas variáveis, né? E aí você pode colocar uma dependendo da outra, né? Você pode escolher uma qualquer, tanto faz o y, tanto faz o x. Geralmente a gente coloca o y, né, dependendo do x. E aí, ó, ela fica assim, ó. Isso aqui, ó, é, um polinômio do primeiro grau, né? E aqui me gerar uma reta, né? Aqui no caso, basicamente, é a equação da reta, viu? A equação da reta. Isso aqui, o que é que me dá? É a equação da circunferência, né? Circunferência centrada na origem de raio 3. De raio 3. Isso aqui, o que é que me dá? Opa, vou aumentar a dimensão. E aí, sabe? O que é que me dá essa equação aqui? Isso aqui, pessoal, isso é a equação do plano, né? Você tem três variáveis aqui, ó, somando aqui, ó, igual ao número real, me dá a equação do plano. Equação do plano. Deixa eu ver outra aqui que a gente pode reforçar. Essa aqui. Essa aqui. E aí? Bora, pessoal. Ó, se você não enxerga assim, né? Tenta isolar uma das variáveis. Tenta isolar o y aqui, ó. Que é isso? Uma variável depende da outra de grau 2. O que é que isso me dá, gente? Parábola, né? Uma parábola. E aí temos outros também, temos equações da elipse, né? Mas essas são noções aqui, gente, pessoal, para a gente se dar bem em cálculo 3, precisamos estar em dias também, viu? Ver a expressão e basicamente que figura geométrica que vai me, me dar, beleza? Então vamos lá, vamos agora realmente partir para valer para a disciplina. Vou começar a partir de agora. Bora lá. Deixa eu ver se eu coloco a definição toda ou só escrevo mesmo. Ah, vou só jogar aqui. Vou só colocar já resumida a definição. Vocês podem ver de forma claramente mais detalhada no livro. É só escrever.
colocar esse aqui. Nesse aqui também não. Pronto, deixa eu abrir aqui outra parte. Bora lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora. Ó. Unidade 1. Funções de várias variáveis reais. Primeiramente, vamos dar uma revisada bem rápida na parte de funções. Né? Funções reais de uma variável só. Então, pessoal, funções, essa definição sempre tem que ficar com vocês até o final da vida de vocês. Funções. Função é o que? A gente pega alguma coisa, né? E vai transformar isso de forma única em uma outra coisa. Função é isso. Mas o que são essas coisas que a gente vai transformar? No caso, são funções reais. A gente vai pegar um número real e vai transformar ele em outro único número real. Como é que representamos isso? Como é um número real qualquer, então vou chamar ele de x, beleza? E aí, ó, a sua transformação, a função f, vamos chamar a sua transformação de f de x. E essa transformação aqui é de forma única. Então, a função é isso, gente. A gente tem um conjunto que tem elementos de números reais e transforma ele, cada um dos elementos transforma em um único número real do outro lado, né? Do outro lado. Então, sempre a gente tem essa associação. A função, ela sai de um conjunto e chega em outro, né? Ou seja, a gente pega elementos de um conjunto A e transforma em elementos do conjunto B, onde essa transformação é de forma única. Beleza? Aí aqui, ó, é a dimensão 1. Eu só estou pegando um número real e transformando ele em um outro único número real. Tipo, exemplo, aí temos, depende da função. A gente está pegando, por exemplo, 2, transformando no 4, 5, transformando no 1 sobre 7. Temos vários exemplos aí, temos várias regras para gerar essas transformações. Mas essa definição, pessoal, tem que estar com vocês acompanhando até o final do curso. Viu? Então, ó, funções de uma variável, de uma única variável. Um número transformando em um outro número através de uma regra ou uma lei. Okay? Ó, a nossa diferença agora é isso. É que a gente vai aumentar as condições, a gente vai aumentar as variáveis. Eu não quero pegar só um número real. Eu quero pegar algo, né, que depende de, por exemplo, de 2 números, de 3 números e me dê um resultado. Me dê um resultado. Isso que vai ser as funções de várias variáveis. Só que esse resultado é de forma única, viu? De forma única. Para cada conjunto de valores que eu pegar, isso tem que me dar um único resultado. Isso que é funções de várias variáveis. Viu? Por exemplo, vamos lá em variável 1, né? Variável 1. Por exemplo, funções clássicas na vida real. Eu até apresento para vocês, né? Já mostrei para vocês. Uma pizza, quando a gente pega uma pizza mesmo, a gente chega na pizzaria. Tem a pizza grande, a média, a G, né? A GG. As pizzas sempre têm o mesmo tamanho ou depende de algo? Não, né? Cada pizza depende. Para cada tamanho de uma pizza, a gente tem um valor. No caso, aí tem uma dependência. Depende do tamanho da pizza. E no caso, como a pizza é algo redondo, né? Ela depende basicamente do raio. Okay? Então, para cada raio ali da pizza, a gente tem um valor. Okay? Isso aqui pode ser visto como uma função. Eu posso pegar o mesmo raio, né, e dar valores diferentes? Não pode, né? Só se o gerente lá tá roubando vocês. Tá cobrando o valor de uma pizza pequena com o mesmo valor de uma pizza grande. Mas não pode, viu? Tem que ser de forma única, beleza? Isso é um exemplo clássico de função de uma variável. Eu tenho uma coisa, dependência única, um valor, que me gera um outro único valor. Isso é a função de variável 1, de dimensão 1. Agora, ó, vamos ver coisas de dimensão 2. Tem coisa? Tem, é só o que tem, gente. É só o que tem. Você fazer uma conta ali que depende de mais de um número. Depende de 2, depende de 3. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o James aqui na casa dele,
tem uma caixa d'água, né? Para ele banhar. E o Marcos tem outra caixa d'água também. Pergunto a vocês. De acordo aqui com o desenho, né? Analisando aqui o desenho. A mesma quantidade de litros que cabe na caixa d'água do James é a mesma quantidade de litros que cabe na caixa d'água do Marcos? É. Não, né? Não. Por que que não? Pois é. Mas por que que cabe mais, né? Porque aqui no caso, né, que a gente estamos vendo no desenho, uma cabe mais, uma é maior que a outra, né? Uma é maior que a outra. E esse tamanho é dado pelo que, ó? Por exemplo, lá na pizza, né? O tamanho dela é tudo dado pelo raio. O raio gera a pizza toda. Você pegaria um segmento, gira em 360 graus, gera a pizza toda, né? Já que essa figura aqui é em três dimensões, para você tirar, no caso ali, o tamanho dela, né? No caso, informações, o que cabe dentro dela, você não depende mais de um número só. Nesses casos aqui em três dimensões, depende de três coisas. Depende de três valores. Porque está em 3D, gente. Depende de três valores. Basicamente assim, depende do que? Da largura, né? Comprimento e altura. Viu? Então, o tamanho aqui dessas caixas d'água depende de três resultados: largura, comprimento e altura. E aí, de acordo com esses três números aqui, ó, eu sei a quantidade de litros que vai caber dentro da caixa d'água. Claro que se os valores aqui foram diferentes, se esses três valores forem diferentes aqui, ó, para as caixas d'água, então, possivelmente, os valores aqui, né, a quantidade de litros que cabe dentro da caixa d'água aqui de cada um vai ser diferente. Pode dar o mesmo valor? Até pode, né? Só não vai uma mesma caixa d'água dar dois valores diferentes. Viu? Não tem como um dia a caixa d'água do Marcos tá cabendo ali 200 litros, né? É 200 litros. 200 litros. E, e no outro dia tá cabendo 400 litros. Não tem lógica isso. Viu? No caso aqui, esse tamanho aqui, que depende de três valores, vai me gerar um único valor depois final. Dependendo, claro, que eu estou procurando. No caso, eu estou querendo saber a quantidade de litros que cabe nessa caixa d'água. Aí vai depender dessas três medidas: largura, comprimento e altura. Vocês entendem isso, pessoal? Que depende desses valores? Pronto. Então, ó, aqui é um exemplo de funções de várias variáveis reais. Eu estou pegando a minha dependência aqui é três valores. Esses três valores aqui que me geram as dimensões dessa caixa d'água. E o que é que eu estou procurando aqui? Ó, a imagem disso é saber a quantidade de litros que cabe dentro da caixa d'água, que no caso é o volume. Beleza? Outro exemplo aqui para gente. Vamos lá. Vou pegar aqui agora a Eli e o Henrique. Aqui a Eli tem um terrenozão em Bom Jesus, tem esse tamanho, e o Henrique tem esse terreno aqui. Pergunto, né? Digamos que aqui a Eli vai vender o terreno dela e o Henrique também. E aí, eles vão vender pelo mesmo preço? O menor pode valer mais. Se for no centro, Pois é, né? Tem outras coisas também que levam em consideração. Mas olhando aqui só nesse desenho aqui, por exemplo, né? Vai vender, pode ser vender o mesmo valor? Poder até pode, né? Pode até vender. O Henrique quiser botar o mesmo preço ali, poder até pode, né? Mas aqui no caso, eles vão fazer a continha, para dar esse valor aqui
total, né, de venda vai me depender de algumas coisinhas aqui. No caso, vai depender das dimensões, né, da área do terreno, como o Marcos falou. E a área, né, depende, aqui no caso a área depende aqui de duas dimensões. Vai depender aqui da largura, né, e do comprimento. Aí me gera um valor final, me gera uma imagem, que é o valor do terreno. É a mesma coisa aqui, ó. O Henrique vai tirar aqui a largura e o comprimento do terreno dele. E desses valores ele tira o valor final do terreno. O Henrique pode pegar aqui as medidas do terreno dele, botar dois valores. Aí só se ele quiser ser mal, né? Botar dois valores diferentes, mas não pode, Henrique, é só um valor só. Você pega as dimensões aqui, e se ele está dando dois valores aqui, um valor para uma pessoa e um valor para outra, aí não é função mais. Função é isso, gente. A gente pega algo, né, e vai me dar um resultado futuro, vai me dar um resultado resultante. Beleza? Aí aqui, ó, mais um exemplo de funções de várias variáveis, porque aqui, ó, o que eu estou pegando vai ser dois valores, no caso, duas dimensões, e vai me dar um valor final, que é o valor do terreno. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, pessoal? Esses exemplos práticos na vida real. Questão da função, pegar algo e estar transformando. Aí é isso que eu quero que vocês entendam. A questão da dimensão. O da pizza é só uma coisa só. É só o raio, só o que gera a pizza toda. E me dá o valor da pizza. A da caixa d'água. Tem que olhar as três dimensões para me dar a quantidade de água que cabe dentro da caixa d'água. Já no terreno, depende de dois valores. Largura e comprimento. E me gera o volume. Me gera o valor do terreno. Viu? Então essas são as diferenças das funções de várias variáveis. A gente não vai pegar mais um número só, a gente vai pegar algo que depende de mais de um número para me gerar um valor resultante. É isso que são as funções de várias variáveis. Aí como é que representa isso? Como é que eu represento esses valores aqui de largura e comprimento, no caso aqui do exemplo do terreno, né? Aí eu vou chamar um número, vou chamar de x e o outro de y. Geralmente assim. Beleza? E aí, ó, isso aqui é a sua imagem, vou chamar de f de xy. Lá o do Marcos e do James, né? A caixa d'água são três valores. Vou colocar a mesma variável? Pode ser o mesmo tamanho ali, a largura, o comprimento e a altura? Pode até ser, mas podem ser diferentes também. Então, para cada um dessas medidas, eu vou chamar de uma variável diferente. Vou chamar de x, y, z. E esses três valores, né, vai me dar um valor restante, que vai ser a imagem, que vai ser f de x, y, z. Beleza, gente? E é isso que é as funções de várias variáveis. A gente não vai olhar mais para um número só específico ali na dependência. Pode ser mais de um número, pode ser 2, pode ser 3, ou pode ser até mesmo mais de 3. Viu? Mas o nosso foco principal é 2 e 3 dimensões. Que aí a gente consegue mais visualizar as coisas, trazer exemplos na vida real e fazer a parte geométrica. Beleza? Então é isso, gente. Ó. Funções de várias variáveis reais. Funções de várias variáveis reais. Aqui no caso, a definição, né? É uma função, né? Que eu vou pegar um conjunto do R2 e vou transformar isso, né? Vou transformar esse elemento do R2 em um número real. Beleza? Eu vou pegar aqueles dois valores e vou transformar, através de uma regra, de uma lei, em um único número real. Beleza? Aí, ó, funções de várias variáveis reais. Quer dizer que o resultado é sempre um número real. Beleza? As funções vetoriais é quando a gente muda aqui o contradomínio, pessoal, que não é o nosso foco. As funções vetoriais é quando é assim, ó, sai de R2 em R3 ou até mais e chega em R2, R3, assim. Aí são funções vetoriais. Mas não é o nosso caso, a gente vai ficar só nas funções com valores reais. Vamos pegar margem, o número 2, 3, né? E vai transformar isso em um único número real, através de uma regra, de uma expressão. Beleza? Então, lá, vamos botar isso aqui, vamos desenhar de forma geométrica. Então, eu tenho um conjunto aqui no R2, pessoal. O R2 é assim, um plano cartesiano, que você já deve ter noção, né? E tá aqui o conjunto A. Ok? Aí, ó, todo elemento do R2, se eu pegar aqui um elemento do conjunto A, né? Esse cara aqui. Quais são as suas características? Todo cara aqui que pertence ao A, que também está no R2,
ele tem duas características que o define. É um número real no eixo x, né? E um número real no eixo y. Então, todo ponto aqui do R2, né, ele vai ser dado por duas coordenadas. Uma eu vou chamar de x e a outra eu vou chamar de y. Não fiquem presos nas letras, pessoal. É só para representar os números. Viu? Mas pode ser A, B, C. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Não fiquem presos x e y, não. Viu? Pode ser qualquer variável aqui. É só para representar que são dois números que podem ser iguais ou até mesmo diferentes. Então, ó, eu represento esse ponto aqui como x, y. E aí, ó, eu vou transformar esse ponto aí através de uma regra, uma lei, alguma coisa, né? Que vai me gerar um número real. Um único número, viu? Não tem como eu pegar aqui esse cara e dar dois números resultados diferentes. Não pode. Isso deixa de ser função. E aí vai me gerar um número real. Esse número real, eu vou chamar ele de f de xy, que é a sua imagem. Beleza, pessoal? Isso é função de várias variáveis reais. Pegar espaços de dimensão 2, 3 ou até mesmo 4, 5 e transformar eles através de uma regra, uma lei, de forma única em um único número real. Beleza? Quero que vocês entendam realmente isso aqui, ó, essa definição. Viu? Aquelas noções básicas de funções ainda não prevalecem, que é o que? O conjunto que está saindo dos elementos é chamado de domínio. Viu? Aqui no caso, o nosso domínio é o conjunto A. No caso, o nosso contradomínio vai ser os reais. Pode mudar, viu? Geralmente pode ser assim, só alguns números reais, mas geralmente vai ser os reais. O contradomínio a gente sabe que é o quê? É os elementos que vão chegar a esses conjuntos, que a gente vai ser possivelmente transformado pela função. Beleza? E aí, ó, todos os elementos que são transformados pela função, né? Todos os elementos que foram associados aqui, ó, através de um elemento do conjunto A, através de um elemento do conjunto do domínio, é os caras que tá na imagem. Beleza? A imagem é o conjunto de elementos dessa forma aqui, ó, f de xy, que ele vai ser a imagem de algum elemento do conjunto A. Se você quisesse escrever isso, como é que eu escrevi isso, pessoal? Assim, ó, a imagem é o conjunto, né? Abre colchete, é o conjunto dos elementos da forma assim, ó, f de xy. Ou seja, ele é a imagem pela função f de algum elemento do conjunto A. Ó, ele é a imagem de algum elemento do conjunto A. xy. xy é um elemento qualquer do conjunto A. Não fiquem presos nas letras, pessoal. É só para representar. Beleza? Beleza, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou apagar aqui. Bora, deixa eu fazer aqui para vocês alguns exemplos. Vou dar aqui algumas funções de várias variáveis. Né? Reais. Bom, ó, dois exemplos aqui de funções de várias variáveis reais. Opa, peraí, tá errado aqui. Faltando uma variável, né? Ó, dois exemplos aqui de funções de várias variáveis, viu? Eu estou pegando aqui dois elementos, aqui, ó, dois elementos quaisquer reais, dois números reais, e vou transformar ele em um único número real através dessa expressão aqui. A mesma coisa aqui de baixo também. Outro exemplo de funções de várias variáveis reais, vou pegar dois números reais quaisquer, aí eu chamei de xy, que vai ser calculado o seu resultado através dessa expressão aqui, a raiz quadrada, né? Aí, ó, o y é a segunda coordenada e o x é a primeira. Então, vai ser a raiz quadrada. Aí você pega a segunda coordenada do número menos a primeira coordenada. Assim. Beleza? Mas aqui, o que eu quero que vocês respondam para mim, né? Que a gente consiga responder, é ver quem é o domínio. Viu? Quem é o domínio da função. Tem questões que tem assim, gente. Vai pedir para você desenhar o domínio, né? Para encontrar quem é a imagem. Viu? Vamos lá, o domínio. O domínio, o que é o domínio, pessoal? O domínio é os pontos, os possíveis pontos, né, que podem ser transformados por essa função. Aí eu pergunto a vocês, todo número real, né, todo número real não, todo conjunto, todos os elementos
em R2, né? Porque aqui, ó, a função vai pegar pares ordenados, então são elementos do R2, que no caso são dois números reais. Todos os elementos do R2 podem ser transformados por essa função ou não? Todos os elementos do R2 me gera o resultado aqui, um número real? Vocês conseguem ver isso? O Marcos já está inventando números. Também é uma situação também. Não conseguem ver? Ó, o que a gente precisa enxergar? O domínio são valores, né? Jogar um valor aqui para o x, jogar um valor para o y. Eu sei que sempre, quando eu substituir aqui, ó, sempre vai me dar um número real. Será se qualquer valor que eu jogar para o x e para o y aqui, nessa expressão, isso aqui sempre vai me dar um número real? Será? Por exemplo, se eu jogar 1, 2, vai me dar quanto? Vai me dar a imagem, né, do 1, 2 vai ser 1 mais 2 menos 1 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 1, né? Isso aqui é igual a menos 3. Isso aqui é um número real? É um número real. Então vejam que é 1 sobre 2, 1 sobre 2 não, foi mal. 1, 1, 2, né? O par ordenado 1, 2, ele está no domínio. Por que ele está no domínio dessa função? Porque ele tem uma imagem real. Dá para encontrar uma imagem real. Aí a pergunta é essa. Será se qualquer número real que eu jogar aqui para o x, qualquer número real que eu jogar para o y, vai me gerar aqui essa expressão, vai me gerar um número real que nem esse exemplo aqui? Vocês conseguem ver alguma situação que não dá número real ou todos dá? Olha a expressão, gente. Vou botar para vocês enxergar melhor. Primeiramente, coloque na cabeça de vocês o que é números reais e o que não é números reais. Por exemplo, me dê um exemplo aí de que não pode ser um número real. Quem pode me dar um exemplo aí? Bora, meu povo. Um exemplo de um número não real. Vocês sabem. Bora. Vou tirar um ponto de vocês se vocês responderem. O exemplo de um número não real, gente. Se valesse a pergunta aí, valendo R$ 1 milhão, dê um exemplo de um número não real. Vocês iam deixar de ganhar esse dinheiro, gente? Raiz de 2? O raiz de 2, ele é um número real. No caso, ele é um número irracional, e, consequentemente, ele é um número real. A melhor forma de você ver se é um número real ou não, por exemplo, joga na calculadora. Se der resultado é porque é um número real. A calculadora é configurada em números reais. Raiz de 2, ó, tem resultado. Vamos pegar o exemplo do Marco. Raiz de menos 1. Ó, deu erro. Ou seja, o raiz de menos 1 não é o número real. Não temos números reais dentro da raiz com número negativo. Isso é um exemplo que vocês devem saber, gente. Ok? Outro exemplo trivial também, pessoal. Isso aqui é um número real, 1 sobre 0. Um sobre 0 dá erro, né? Ó, não existe. Não existe, não. É indeterminado. Isso aqui não é um número real. Né? Não dá para dividir as coisas por zero. Então temos vários exemplos aí de dar para dar números não reais, né? Mas esses clássicos aqui é que vocês vão comparar aqui, ó,
para encontrar, fazer questões desse tipo aqui, o domínio da função. Ó, quando ele pede para você encontrar o domínio da função, você tem que dar expressões, você tem que dar expressões para o x e para o y, né, que me gerem a imagem da função. Aí a pergunta é, qualquer número real, quando eu substituir aqui, vai me dar um número real quando eu substituir? Né? Então, olhem para a expressão. A dica que eu dou é essa, olhem para a expressão, vejam a expressão. Qual é a condição que essa expressão está me dizendo? Ó, aqui no caso é uma fração. Uma fração para deixar de ser um número real. O que é que tem que acontecer? Isso, aqui embaixo não pode ser zero. Aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Porque se for zero aqui embaixo, isso aqui fica um valor indeterminado. Ok? Em cima pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer número real. Agora embaixo não pode ser zero. Então é isso. Né? Embaixo não pode ser, eu vou só fazer o rascunho. Embaixo não pode ser igual a zero. Embaixo tem que ser diferente de zero. Ou seja, né? Se a gente passar, por exemplo, o y para cá, se a gente quiser simplificar essa expressão, x tem que ser diferente de y. Mas não enxerguem somente como x e y. Vamos traduzir isso aqui. Então, todos os números reais pertencem ao domínio dessa função? Nem todos, né? São todos os números reais onde o primeiro número tem que ser diferente do segundo. Porque se for iguais aqui, esses dois valores, né? Lá embaixo vai acabar sendo zero. E se for zero, não tem imagem. Se eu pegar aqui, ó, 1, 1, não tem imagem do 1 por essa função. Vai ficar 1 mais 1 dividido por 1 menos 1. Isso aqui vai me dar quanto? 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. Isso aqui é real? Não, isso aqui é indeterminado. Ou seja, o 1 não tem imagem. Se ele não tem imagem, ele não está na função. Ele não está no domínio da função. Beleza? Aí é assim, é isso. Agora vamos escrever isso. Quem é o domínio dessa função? Vamos lá. Aí você tem que saber escrever agora. Vamos lá para a parte algébrica que eu falei. O domínio dessa função, vou chamar de df, né? Vai ser o conjunto, abre colchete. Vai ser o conjunto de números de pares ordenados, né? X, Y. R2. Tá ok. Aí eu boto uma vírgula, dois pontos, né? Aí agora aqui eu coloco a condição. São todos os números reais? Ou são todos os pares ordenados? Não todos, né? São todos os pares ordenados onde, você pode botar onde, pode só botar o ponto vírgula, onde a primeira coordenada tem que ser diferente da segunda. Então a gente escreve assim. Como eu chamei a primeira coordenada de x e a segunda de y, então é assim, são todos os pares ordenados onde a primeira coordenada é igual à segunda. Beleza? Aqui é o domínio da função. É o conjunto desses elementos que tem essa condição aqui. A primeira coordenada é igual à segunda. Beleza? E aí, ó, tem questões que pedem para você desenhar o domínio. Né? Já que a gente tem a cara dos elementos, a gente consegue, então, fazer o desenhar, é possível desenhar o domínio da função. Então, a gente cria aqui o R2. Cria aqui o R2. Aí, noções, agora vamos para as noções geométricas. Vamos lá, pessoal. Eu pergunto a vocês. Vocês conseguem visualizar esse conjunto aqui, ó? O conjunto dos pares ordenados, onde a primeira coordenada é diferente da segunda. Vai ser o quê? Aqui no R2. Vamos colocar aqui alguns exemplos, né, para ficar mais... ver se vocês entendem melhor. Vamos lá. O R2. O R2 é o conjunto de pares ordenados x, y, né? Onde é o R2? É tudo isso aqui. Agora eu quero o R2. Conjunto de pares ordenados, onde o x é positivo. Onde é? Pode ser aqui?
Pode? Não, né? Para cá, ó, qualquer ponto aqui, a coordenada do x é negativa. Viu? Então é para cá, né? Ó. Tanto embaixo como em cima também. Ah, professor, por que aqui embaixo? Embaixo, ó, porque o que importa aqui, nesse caso que é o exemplo que eu dei, que o x seja positivo. Então o y pode ser negativo. Pode ser um ponto aqui, pode ser um ponto lá embaixo também. Se ele for um ponto em cima, ó, vejam que o x é positivo, a primeira coordenada dele é positiva. E se for lá embaixo, a segunda coordenada dele é negativa, né? O y é negativo. Mas a primeira, tranquilo, é positivo. É isso que importa. O R2, onde os pares ordenados, onde a segunda coordenada, onde a primeira coordenada é menor do que zero. Bora lá, quero que vocês visualizem. Onde é que vai ser? No 2 e no 3, né? Aqui e aqui. Né? Só um detalhe, viu, James? É no segundo e no terceiro quadrante. Só um detalhe. Aqui, ó, o x é menor do que zero. Aí, então, no caso, não posso pegar quando o x for igual a zero. Onde é que o x é igual a zero? O x é igual a zero, pessoal. Essas noções geométricas vocês têm que estar cientes, viu? O x é igual a zero é em cima do eixo y. Em cima do eixo y. Qualquer ponto aqui em cima do eixo y quer dizer que a sua primeira coordenada é igual a zero. Então, como não está fazendo parte aqui do domínio, né? Então você bota aqui tracejado. Deixa eu apagar aqui. Fica assim. Aí aqui é o R2, né? Os pares ordenados onde a primeira coordenada é negativa. Segundo e terceiro quadrante e não pega o eixo Y, viu? Porque o X é menor do que zero, não pode ser igual a zero. Aí essas noções, pessoal, que eu quero que vocês tenham entendimento. Saber o fazer aqui e também entender por que que é aqui, por que que é aqui, beleza? Tenham isso na cabeça de vocês, gente. Viu? Bora lá. Agora com esses exemplos, pessoal, ver se fica mais claro agora. Onde é que vai ser esse aqui, esse domínio aqui, ó? Conjunto de pares ordenados, onde a primeira coordenada é diferente da segunda. Onde é? Pergunta a vocês, primeiramente. Onde é o conjunto dos pares ordenados, onde a primeira é igual à segunda? Onde é, meu povo? Onde a primeira é igual à segunda. Pode ser aqui? Bissetriz. Qual é o quadrante, Marcos? Do primeiro, não? Só do primeiro? Primeiro e terceiro, não? Isso, primeiro e terceiro. Essas noções, pessoal, que vocês têm que ter geométrica, viu? O R2 é tudo isso aqui. Beleza? Vou pegar o R2. Pode falar. Porque no caso vai ser positivo no primeiro, né? E negativo no segundo. Isso, o R2. O conjunto dos pares ordenados onde a primeira coordenada é igual à segunda é aqui, ó. É a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Aí, pessoal, se vocês não estão vendo claramente isso, coloquem exemplo. Esse cara aqui tá lá, esse cara aqui tá lá, esse cara aqui tá lá, esse cara aqui tá lá também. Aí você forma aqui, você vê o gráfico, mais ou menos. Não. Então é aqui, ó. É a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ó. Os caras onde a primeira coordenada é igual à segunda. Entendeu? É aqui. Aqui é o conjunto dos pares ordenados, x, y, né? Onde
a primeira coordenada é igual à segunda. Mas lá, na função, é o conjunto dos pares ordenados onde a primeira é diferente da segunda. Então vai ser aonde? E aí? Vai ser... Consegue ver? Vai ser segundo e quarto, né? Também, né? Ó, aqui, ó, de novo. Aqui é o espaço, né? Só esse aqui, ó. Esse de vermelho. Não vou fazer, não. Esse aqui é os pares ordenados onde a primeira é igual à segunda. Eu quero os elementos do R2 onde a primeira não pode ser igual à segunda. Então vai ser aonde? Pode ser aqui? Meu povo. Pode ser aqui? Já no segundo e quarto, né? Pode ser? Pode ser. Mas é só eles? Pode ser aqui? Aqui também? Ou não? Então é isso, gente. Pode ser também, não é só o segundo e o quarto, não, viu? Ó, como tá falando a expressão, os pares ordenados onde a primeira é diferente da segunda. Onde é que a primeira é diferente? A primeira é igual à segunda? É aqui, ó, nessa bissetriz. Então, como ele quer os que não estejam aqui, então é todo o R2 e você só tira esses caras daqui, ó. Então, basicamente, como tirar essa reta aqui, ó. É todo o R2 tirando esses caras aqui do meio. É isso aqui o desenho do domínio daquele conjunto. Beleza? Então aqui, ó, vamos lá. É todo o R2, né? Vou fazer de vermelho o conjunto. Tirando esses elementos aqui. Então vou deixar tracejado, que não tá esses elementos aqui. Então é todo o R2, tirando essa reta aqui do meio. Essa bissetriz do segundo, segundo não, do primeiro e terceiro quadrante. Beleza? É isso, gente. Pera aí. Eu vou deixar assim, 10. Vamos lá, vamos fazer essa última aqui. A segunda. Bora lá. E essa segunda aqui? Vocês conseguem me dizer quem é o domínio? Primeiro de forma falada mesmo e depois vamos de forma algébrica. Me digam aí, o que vocês acham que é o domínio dessa função? Pode ser todo número real, eu posso jogar aqui e me dar o número real? Não? Por que não, James? Por que não, Henrique? E aí? X maior que o Y não dá real. Certo, né? Porque no caso, se o X for maior do que Y, né? O sinal fica negativo, né? É exatamente isso. Então, assim, ó, mas se você quiser ser mais simples, todos os números reais eu posso jogar aqui para o X e para o Y e me gera aqui a imagem, o número real? Nem todos, né? Aqui dentro da raiz, eu tenho que tomar cuidado quando eu jogar o X e o Y, aqui dentro da raiz não pode gerar o número negativo. Não pode me gerar o número negativo. Pode ser todos os números reais, menos os que eu jogar aqui. Quando eu fazer essa subtração, não pode me dar o número negativo. Então, aí você pode fazer, vamos fazer o rascunho, né, para a gente dar o formato algébrico. Dentro da raiz, que é o rascunho. Dentro da raiz é o quê? É y menos x, né? Então, essa expressão dentro da raiz y menos x, a segunda coordenada menos a primeira, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual que zero, né? Não pode ser negativo. Maior ou igual que zero. Beleza? E aí, mesma coisa, você pode colocar até assim mesmo a expressão direta, ou então, vamos botar de forma simplificada, vou passar o x para cá. Fica assim.
Então a gente vai escrever o domínio assim, ó, o domínio dessa função aqui, ó, são todos os números reais, né? No caso, todos os números reais não, gente, tô confundindo. São todos os pares ordenados, que a gente está no R2, são todos os pares ordenados, né, na forma x, y, onde a segunda coordenada tem que ser maior ou igual à primeira. Porque, como o James falou, né, se a primeira for maior que a segunda, vai me dar um número negativo que vai me dar um número não real. Aí não vai ter imagem. Então vamos escrever isso. Então o domínio dessa função, abre colchete, né? São os pares ordenados da forma x, y, em R2, né? Onde a segunda coordenada é maior ou igual que a primeira. Beleza? E aí, novamente, podemos dar um rascunho, né? Podemos dar uma noção geométrica para esse conjunto aí. Agora vamos lá, vamos ver se vocês vão enxergar agora. Bora lá. Esse conjunto aqui, pessoal, o domínio aqui dessa função. Os pares ordenados onde a segunda coordenada é maior do que a primeira. Onde é que vai estar aqui no R2? E aí, tem alguma ideia? Não estou enxergando. Primeiro vamos colocar o que a gente já tem conhecimento. Por exemplo, a bissetriz aqui do terceiro e do primeiro quadrante é a metade. É onde o y é igual ao x. Isso eu sei já. Só que eu quero onde... Aí no caso, ó, como aqui é maior ou igual, então essa parte aqui vai entrar. Os caras que estão aqui nessa bissetriz, eles vão estar no conjunto, né? Então no domínio, quer dizer. Conjunto do domínio, tanto faz. Beleza, esses aqui são onde o y é igual a x. Mas agora onde está os caras onde o y é maior do que x? Vai estar onde? O que vocês acham? Pergunta, né? Ele vai estar aqui? Pode estar aqui? Vai estar no primeiro e no segundo, não? Por aí, né? Ele pode estar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo para a gente ver. O cara pode estar aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, digamos que é 2 e menos 2, por exemplo. Esse cara que está no domínio, pode estar no domínio, vamos ver. A gente tem que olhar se a segunda coordenada é maior ou igual que a primeira, né? Menos 2 é maior ou igual que 2? É ou não é? Não. Não, né? Então, esse cara aqui não está no domínio. Né? Então, claramente, você consegue ver, ó, que esses caras aqui abaixo, aqui, ó, dessa bissetriz, não vai entrar. Resumindo, vai ser esses caras aqui de cima. Vai ser esses caras aqui de cima e a bissetriz também, porque é maior ou igual. Então, o domínio dessa função vai ser esses elementos aqui com a bissetriz. Não podem ser esses caras aqui de baixo, ó, da bissetriz, porque aqui é onde a segunda coordenada é menor do que a primeira. Viu? Se você não consegue enxergar isso, aí você, como eu mostrei, tenta pegar um exemplo, só para ver. Não está demonstrando, só está vendo que não está funcionando. Mas aqui, ó, claramente, qualquer cara que eu pegar aqui desse lado, ó, claramente a segunda coordenada é maior do que a primeira. Por exemplo, vou pegar um cara bem aqui. Digamos que ele é menos 4 e menos 1. Vamos ver se ele está no domínio. A segunda coordenada, vamos ver se é maior ou igual que a primeira. Menos 1 é maior ou igual que menos 4? É ou não é? Sim, né? Então ele tá no domínio. Beleza? Então é isso, gente. Essas noções, tanto algébrica como geométrica, vocês precisam ter. Viu? E aí, acharam complicado ver essas coisinhas de início?
Deixa eu fazer com vocês mais um exemplo de domínio e aí a gente responde uma questão e a gente encerra a aula de hoje. Vou fazer mais um aqui. Bora lá. Função é essa aqui. Quem é o domínio dessa função, pessoal? O que não pode acontecer para ser o domínio? Os pares aqui. E aí? O que não pode acontecer? Qualquer valor por x ou y entra aí para gerar um valor real. Qual é a condição que não pode acontecer? Bora, meu povo, vocês sabem. Bora. A gente não termina hoje. Que é, a gente acabou de ver o que não pode acontecer. E isso não pode dar negativo dentro da raiz. Então, isso que a gente vai usar para tirar o rascunho do domínio. Dentro da raiz não pode ser um número negativo. Então, você escreve, o que tem dentro da raiz? 1 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, não pode ser um número negativo. Ou seja, tem que ser maior ou igual que zero. E aqui, ó, vamos só simplificar para a gente enxergar mais ou menos a cara desse domínio. Se você quisesse deixar assim, poderia... Mas só simplificar aqui. Vou simplificar assim, ó. Vou passar o x para cá, o y também, né? E vou deixar do lado esquerdo, mesma coisa. Temos que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser menor ou igual que 1. Beleza? Então é isso que eu vou escrever o domínio. O domínio dessa função são todos os pares ordenados da forma x, y, né? R2, onde a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado tem que ser maior, ou tem que ser menor ou igual que 1. Porque caso contrário, né, vai me gerar um número negativo, então não faz parte do domínio. É isso. E agora vem a questão de desenhar o domínio. E aí? Qual é o domínio dessa função? O que vai ser o desenho aqui agora? O que vocês conseguem enxergar daqui? Ó? O que é que me está gerando aqui? Que figura é? Lá da nossa primeira aula. Isso, uma circunferência. Né? Então, no caso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, na hora que você vê essa expressão aqui sendo igual a um número real, lembre da equação da circunferência. Então, aqui é uma circunferência centrada aonde? Qual é o centro da circunferência? Na origem, né? Ó, porque ó, é x ao quadrado. Y ao quadrado também, centrado na origem. E o raio é igual a quanto? O raio é? Exatamente, James. O raio é 1. O raio é 1. Pronto. Mas aí agora vamos desenhar exatamente onde é o domínio, né? Só para a gente ter o rascunho. A função, ó, a função x ao quadrado. Opa. A função, né, a equação no caso, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é a circunferência centrada na origem e de raio 1. Mas aqui no caso é o quê? É x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. Então vai ser aonde? Ó, o igual a 1, pessoal, é a borda. É a borda. Só que eu quero, além de ser igual, tem que ser menor também. Então o que, que vai incluir também? Quais os pontos? Hein, gente? Menor vai incluir o quê? Não consegue ver? Parte interna, gente, vai ser aqui dentro. Vai ser aqui dentro. Aqui, ó, o raio é menor do que 1. Se você pegar aqui algo de fora, ó, o raio é maior do que 1. Então, foge da equação. E que é os caras cujo
a equação, né, seja menor do que 1, o raio seja menor do que 1. Onde é que vai ser? Dentro da circunferência. Se for fora, o raio passa de 1. Viu? Então, ó, isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1 é a borda da circunferência, como também a parte de dentro também. Esse é o desenho do domínio dessa função. Ok? Que é 1, que é 1, que é menos 1, né? Beleza, pessoal? As coisinhas aí pra gente bater cabeça um pouco. Ó, então é que cálculo 3, tanto a parte de cálculo como a parte geométrica tem que estar em dias de vocês, viu? Tem muita coisa de R2 e R3 aqui que a gente vai usar muito. Viu? E acho que é isso. Acho que eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Mas não sai agora não. Deixa eu falar uma coisa aqui no final. Deixa eu encerrar aqui, ó. Vou passar uma atividade para vocês. Depois vocês podem até mandar mesmo a resolução no grupo, viu? Vamos trocar ideias, pessoal, lá do grupo. Só tá a gente. Fiz um grupo separado, só tá a gente agora mesmo. Então vamos trocar ideia. Comentem lá o que vocês tentaram responder, o que vocês acharam. Não tem nada a errar e acertar, não, gente. Ó, pega essa função aqui. E mandem lá no grupo da disciplina mesmo o domínio dessa função. Tanto a parte algébrica como a parte geométrica. Desenho. Tentem fazer ela. A tarefa aí para casa de vocês. Viu? Beleza?